essa história? Porque o que significa isso? Doce na boca e amargo no ventre. O abrir desse livro causou algo que foi muito doce à boca e muito amargo ao ventre. E agora, no estudo de hoje, no desenrolar do estudo de hoje, nós vamos entender o que foi o estudo do livro de Daniel, que causou esse doce, o que significa esse doce, e o que significa esse amargo no ventre. Então, eu só fiz um breve resumo para aqueles que talvez não estiveram aqui conosco, né, do que a gente estudou semana passada, e agora nós vamos dar seguimento a esse estudo, beleza? E agora eu convido nosso irmão Joelson para dar entrada. Agora nós vamos dar entrada para saber o significado desse doce na boca e desse amargo no ventre, tá? E tudo isso começa com quem? Começa com um personagem, Guilherme Bigg. Para poder falar mais sobre ele, a gente vai convidar Joelson. Ok. Esse trecho da profecia de Apocalipse é bastante interessante, sobretudo nesse momento em que João é convidado a receber da mão do anjo, que nesse momento aqui representa Jesus, e João recebe esse livro da mão do anjo e é convidado a degustar esse livro. E João o faz. Ele toma o livro da mão do anjo, come o livro, e é um livro agridoce. Ele sente o sabor o doce sabor do livro na sua boca, mas no estômago se torna amargo. Esse momento da profecia, ele retrata um período histórico na experiência da igreja dos pioneiros, voltada ali para o movimento milerita de 1840 a 1844. Foi um período em que Guilherme Miller, ao estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse, sobretudo a profecia de Daniel 8,14, onde nós aprendemos, com base no verso 14, que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E Miller, ele se impressiona com períodos de tempo no contexto profético, porque ele percebe em vários momentos na Bíblia período de tempo estabelecido por Deus que se cumpre de uma forma muito precisa. E ele toma essas cronologias de tempo menores, como, por exemplo, 120 anos do dilúvio, né? 40 anos em que Israel teve que peregrinar no deserto antes de entrar na Terra Prometida, após terem frustrado o plano de Deus quando voltaram daquela missão de reconhecimento de Canaã, em 40 dias, né? Eles voltam e depois de 40 dias eles acabam não acreditando na providência de Deus e no poder de Deus para introduzi-los em Canaã. E ali Deus pega cada dia por um ano e Israel fica 40 dias no deserto. E Mira, ele estuda esses períodos de tempo na Bíblia e percebe uma precisão impressionante, né? Deus sempre cumprindo o seu tempo, a sua promessa no tocante a tempo, no contexto da Bíblia. E quando ele estuda Daniel 8,14, ele percebe que ali há um período de tempo maior. E quando ele aplica o princípio de Números 14 a 2.300 tardes e manhãs, logo ele entende que esse período ele equivale a 2.300 anos. Eu só vou pedir para que quem tiver com o áudio aberto, por gentileza, que feche os áudios. Quando forem comentar, podem abrir, comentar, tá bom? E o que chama atenção é que quando Miller ele aplica o princípio de ano, a profecia de Daniel 8,14, ele chega a conclusões impressionantes. Ele parte ali do ano de 457,
conta-se 2.300 anos a partir daí, nós chegaremos a 1844, né? No estudo passado, nós falamos o que aconteceria nesse final desse período profético, que seria a purificação do santuário, ou a vindicação do santuário, com base no contexto da própria profecia, que diz até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. Existem alguns elementos importantes no contexto do santuário, não irei me ater a essas questões agora, mas o que chama atenção é que o santuário terrestre ele já não existia nesse momento. O que existia era o modelo, era o santuário protótipo, do qual foi utilizado o modelo cuja planta foi entregue a Moisés, para que Moisés construísse uma réplica no deserto. Mais tarde, Salomão fez o mesmo. E Miller, ele não fez a aplicação do final desse período profético à realidade do santuário, porque nos seus dias havia o entendimento de que o santuário seria a terra. Logo, a partir dessa conclusão, Miller aplica o final dos 2.300 anos à volta de Jesus, porque a purificação da terra, no entender do Miller e de seus contemporâneos, representava a vinda de Jesus, e nessa vinda a terra seria purificada com o fogo da volta de Jesus, e dessa forma estaria se cumprindo essa profecia. A data para esse momento foi o dia 22 de outubro. Chegou o dia 22 de outubro, veio o dia 23 de outubro e Jesus não voltou. Daí um grande desapontamento, e a partir daqui nós iremos aproveitar o estudo. Cláudio fará mais colocações, vocês também podem participar. Eu sei que todos aqui conhecem essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, e vocês poderão contribuir ainda mais com esse ponto. Mas, por hora, fica aqui esse preâmbulo com relação à aplicação das 2.300 tardes e manhãs. Miller acertou no cálculo, acertou na cronologia, mas errou na natureza do evento. Então, o que a gente pode observar aqui, dentro da história, é que Miller, né? Eu até coloquei para vocês alguns vídeos pequenos e curtos que falavam sobre a história de Guilherme Miller, né? Quem era Guilherme Miller? Era um pequeno fazendeiro, né? Sem muita expressão. Ô, Cláudia, Pode falar. eu só esqueci de enfatizar aqui o contexto da sua pergunta, né? Que você perguntou sobre a questão do livro Doce e Amargo, o significado desse doce e amargo, né? O doce representa ali a alegria, o prazer e a satisfação em pregar sobre a volta de Jesus, em preparar uma geração para a volta de Jesus. Aqui reside a alegria, o doce do livro. O amargo é quando finalmente passa o dia 22 de outubro e Jesus não volta, né? Vem o desapontamento. E isso a gente vai ver lá na frente. Exato. E aí nós temos essa parte do desapontamento representando o amargo, que será mais detalhado, como Exato. Cláudia já bem pontuou aí, um pouquinho mais à frente. Exato. E essa parte interessante da história de Guilherme Miller, é muito interessante descobrir quem é Guilherme Miller. Guilherme Miller era um pequeno fazendeiro, né? Ele era da igreja batista, mas antes disso, ele tinha, por influência de algumas pessoas, ele se tornou deísta, né? Para quem não sabe o que é deísta, é uma pessoa que acredita que existe Deus, mas acha que Deus fez um mundo só e deixou o mundo aqui e falou: cuide-se de quem quiser se cuidar e se vire aí, que eu vou ali e não volto mais. Então, aí depois, por influência da sua esposa e de alguns outros parentes, né, ele começou a sentir alguns questionamentos, né, e começou a frequentar a igreja batista e começou a entender diferente da forma como ele entendia, né, e se apegou muito à palavra de Deus, se tornou um ávido estudioso da palavra de Deus, né. Antes de Guilherme Miller, outros homens já estavam estudando o livro de Daniel e chegaram a algumas concepções, mas não tão próximas como Guilherme Miller. Então, Guilherme Miller, ele, como o Gelson já tinha abordado, ele já tinha feito algumas pesquisas, alguns estudos em relação a tempo e anos, como ele mesmo falou. Mas quando ele chega em Daniel 8 e 14, ele fica extremamente impressionado com Daniel 8 e 14. E quando ele começa a estudar Daniel 8 e 14, ele começa a pensar o seguinte: algo muito importante vai acontecer e eu preciso saber o que é que vai acontecer.
e ele estuda com muito afinco. E ele começa a partir das 70 semanas, e ali ele começa a estudar o significado de tudo aquilo, o tempo de tudo aquilo, e finalmente ele chega numa data, né? Ele percebe que algo vai acontecer entre 1843 a 1844. Ele não tinha ainda uma data definida, ele sabia que era algo que poderia acontecer entre essas duas datas, ou 1843 ou 1844. Mas ele ainda estava meio assim, ele não tinha uma data base, como o Josso bem falou, eles ainda não sabiam muito sobre a doutrina do santuário, essa coisa toda, né? Quando fala o santuário será purificado, o que é isso? O santuário é o planeta Terra, entendeu? Não tinha toda aquela convicção. Então eles formularam eh, algumas datas como o mês de março, depois o mês de abril, da primavera. Mas aí foi um cara chamado Snow, né? Que, com base Samuel Snow. isso, esse daí, Snow. Aí, com base nos estudos dentro do santuário do Velho Testamento, o que se referia à purificação do santuário era o dia da expiação, né? Então, se era o dia da expiação, ele esperava que o dia da expiação fosse algo como a volta de Jesus, porque o purificar era quando havia purificação, era purificar o povo de Israel dos seus pecados, e limpava. Então ele entendeu que a única forma de purificar o planeta Terra dos seus pecados era Jesus voltando, né? Seria o dia de Jesus voltando. Então eles entenderam que isso seria a volta de Jesus. E aí agora a gente tem aqui agora uma demonstração do que seria o santuário, né? Por que a gente está entrando nisso agora e não depois do resultado que vai se dar? Porque é preciso que a gente entenda como funcionava o santuário terrestre. Porque o santuário terrestre é uma sombra do verdadeiro santuário, né? Que está lá no céu. Então, o que acontecia? O santuário era dividido em três partes, tá? Tinha o pátio, que é essa parte aqui de fora, onde vocês veem, onde é feito a oferenda, né? O cordeiro é degolado, fora do templo, né? Que é aqui no pátio. E aqui era onde se fazia os sacrifícios, o quê? Diário. Era esse primeiro compartimento. Então, essa é a primeira parte. Isso você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8. E por que é importante que a gente entenda tudo isso? Porque a gente vai entender por que foi que eles se perderam na profecia, né? Porque eles se perderam. Eles encontraram a data certa, o ano certo. Realmente tinha a ver com a purificação do santuário, entendeu? Mas eles só erraram com o significado de Jesus ter que vir ao planeta Terra, entendeu? Porque eles pensavam que a Terra era esse santuário que Jesus tinha que vir purificar. E purificar vindo até aqui. Porque eles não contavam que havia o santuário celestial. Eles não imaginavam o santuário celestial. Eles imaginavam, como o Josué falou, o santuário ainda não existia mais, né? Aqui na Terra. Então, só pode ser a Terra. O planeta Terra é o santuário. Eles pensaram assim, porque eles ainda não tinham luz do entendimento que havia um santuário celestial. Até então, para eles, dentro dos estudos que eles tinham feito, ainda eles só viam o santuário terrestre. E como na época deles não existia mais esse santuário terrestre, eles imaginou que a purificação do santuário seria a própria terra. Não é isso? Exatamente isso, não é, Gelson? Mas eu não vou me delongar muito, não, que a gente ainda vai ver mais outros compartimentos do santuário mais à frente. Mas antes de passar para a próxima página, como a gente hoje está com a casa cheia, temos 13 pessoas, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de também fazer mais uma contribuição sobre esse assunto, antes da gente passar para a próxima parte. Tem alguém aqui que gostaria de... Irmão Josimar, é dada a palavra, você desconecta aí o seu microfone. Pode falar. Com as pesquisas que o doutor Miller, juntamente com os seus camaradas, encontraram, eles acharam a data de 1843. Eles fizeram a soma, né, de 1810 com mais 33, né, que era a passagem do Cordeiro, depois de Cristo. Aí eles chegaram na conta de 1843.
né? Isso. E quando Jesus não veio, como já falou Joel, foi um grande desapontamento. Mas aí estudaram mais um pouquinho e viram um período de tardança. E aí julgaram para 1844 também, mas Jesus também não veio. E deixa eu te contar o resto depois. É exatamente, isso aí. Mais alguém? Olha, gente, no Zoom eles têm uma opção de, quando você quer falar alguma coisa, vou colocar uma mãozinha, né? Ah, aqui tem o irmão Lucas. Pronto, vi a mãozinha do seu irmão Lucas. Pode falar. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Não, só queria acrescentar duas coisinhas que eu acho que são bem interessantes, tá? Coloca aí também. E que tem sido levantado por muitas pessoas aí na internet e tal. Uma delas é que esse conceito que o santuário era terra não era um conceito dos adventistas naquela época. Era o conceito do mundo, né? Uhum. Então tem esse livrinho aqui, quando estava falando eu lembrei, o livrinho Cristo em seu santuário, né? Ele fala um pouquinho dessa experiência. Na verdade, o mundo todo entendia que o santuário era a terra. Exatamente. Só que, naquele momento, então, o Guilherme Miller fez essa conexão, né? E a primeira data foi marcada realmente foi em 1843, né? E depois ele entendeu que não, era a primavera ali de 1854, e bem que você falou, o irmão Snow, ele começou a estudar ali a expiação, e o que aconteceu? Ele entendeu que iria acontecer bem no dia do evento. O que era o dia da expiação? Israel tinha 7 festas anuais, né? Então tinha ali Páscoa, tinha pães asmos, tinha primícias, tinha Pentecostes, tinha trombetas, Exato. tinha expiação e Tabernáculo. tinha festa das cabanas, né? Tabernáculos. É. Então, assim, ele pegou em cima dessa data da festa, que já era conhecido em Israel, Uhum. e transportou para o ano de 1854, onde foi marcada a data, né? Conseguiu convencer Guilherme Miller e acabou sendo... Então, quer dizer que dia 22 de outubro era concernente à festa do Dia da Expiação, que já acontecia naquela época, né? Aí que entra uma coisa interessante. O que acontece? Se você olhar no calendário judaico, não é no dia 22 de outubro de 1844. É por causa da Entende? mudança, a diferença de calendário que a gente tem de horário, essas coisas. O que acontece? Os judeus, eles receberam de Deus, né, a orientação de quando começaria o ano. O ano começa no mês de Nissim, né? Ou Abib, que eles também chamam, depende se é aramaico ou se é em hebraico. E esse mês ele começaria no momento em que a cevada estava madura para colheita em Jerusalém. Em Jerusalém. E é interessante que, com o passar do tempo, as pessoas de Israel elas foram se espalhando pelo mundo. E nisso eles não conseguiam mais observar o calendário judaico, porque eles não tinham mais conhecimento de quando a cevada ela estava pronta lá em Jerusalém. Só que nessa época, em Nova York, existia um grupo chamado Judeus Caraítas. E esse grupo Judeus Caraítas, eles tinham conexão com o irmão Snow. E acabou que eles falaram, olha, você tem que observar que a data correta não é do calendário judaico. A gente observa conforme diz a Bíblia, que é quando os campos de cevada estão maduros em Jerusalém. Então, eles começaram a ter o contato lá com os judeus de Jerusalém, informaram os judeus caraítas, que informaram o John Snow, e por isso nós temos uma data diferente. Se for pegar o calendário, eu não vou ter tempo de explicar, e também não é nosso objetivo explicar por quê, como funciona o calendário judaico padrão, mas eles não observam mais esses preceitos, né? E os judeus caraítas, eles ainda observam esses preceitos. Então, se alguém for a fundo, vai dizer assim, não, vocês estão mentindo, nunca houve essa data no dia da expiação. E se olhar no calendário judaico, realmente não houve. Mas, na verdade, é por causa dessa diferença, que a gente observou exatamente nos princípios que Deus deu naquela época, né? Então o dia 22 de outubro é exatamente o que consta nos princípios que estão bíblicos, né?
Isso. É interessante que o momento que Irã Edson teve a visão foi exatamente o momento em que raiou o sol lá em Jerusalém. Aí, interessante isso. Esse É. estudo está muito bom a gente estar tendo essa informação. Então, mais alguma coisa, irmão? Não, só para constar que foi muito assim preciso, né? Essa informação. Então, nos dá um pouco mais de certeza de que Verdade. realmente a palavra não falha. Exatamente. Muito obrigado. Agora vamos dar oportunidade para o nosso irmão Gabriel. Pode falar, Gabriel. Estou vendo que você aqui já mandou algumas mensagens, mas pode estar falando aqui. Gabriel Amorim. Sim, não, concordando com o Lucas, Ô, Gabriel, sua voz está um pouquinho. Disse, Sua voz está um pouquinho trêmula assim. Não tá Porque a internet dele está muito devagar, mas com o que o Lucas falou, é muito importante isso que ele falou do conhecimento histórico, né? Esse conhecimento histórico faz com que... Tá ruim. Não deu para ouvir o que ele porque falou. a mensagem chega para ele depois, entendeu? Aí ele estava falando, só que aí quando você falou, ele já estava falando, e aí a voz dele chegou depois. E aí quando ele ouviu, ele já estava falando. Enfim, Mas a voz dele não estava dando para ouvir direito com a exatidão. Não sei se vocês ouviram. Vocês ouviram aí? Porque eu aqui não consegui ouvir direito, não. mais ou menos. Mas vai escrevendo aí que eu leio. Pode escrever aí que eu leio. Ele escreveu aqui, ó, que 1840, um dos livros mais legais sobre o assunto é 1844, e principalmente os cristãos novos, aí ele falou que está muito ruim, e só concordando com a parte do Lucas. Ele falou que estava só concordando com a parte que o Lucas falou sobre estudar a história. É isso aí. Tá bom, obrigado, Gabriel. Só acrescentando um pouquinho, Cláudia, tem uma outra coisa também que é bem interessante, que a igreja ela não faz essa questão de celebrar, né, alguns eventos como Israel fazia, né? Uhum. A gente tem aquela passagem de Paulo, onde Paulo disse que as festas, né, não fariam mais diferença ali. Agora não lembro exatamente o texto, mas seria que a gente não precisaria mais guardar festas, né? Mas é interessante, porque se a data da festa se cumpriu nos nossos tempos, o que seriam das outras festas, então, que sobraram? Porque tem mais 2 festas que sobraram. Então, quais são essas festas? Só para colocar aqui, né? Uma delas é tabernáculo. Existe um consenso quanto que tabernáculos é a volta de Jesus, né? Isso é bem preciso. Seriam os 1000 anos que a gente passaria com Cristo, né? A gente habitaria com Cristo. Agora, trombetas, eu particularmente tenho uma visão diferente. Eu estou até discutindo com um amigo meu pastor, porque ele falou, não, isso é bem conhecido pela igreja, está bem definido, é 1798, é o anúncio do tempo do fim, né? Só que aí entra um problema, que é o problema da data. A data não bate com 1798, porque eles falam que é quando o general Berthier prendeu o Papa. Mas quem fala isso? Que assim, é pouco estudado esse tema das festas das trombetas dentro da igreja adventista, né? Você está falando sobre as 7 trombetas? Não. A festa cerimonial das trombetas. Se você olhar lá em Israel, eles têm 7 festas anuais. Entendi. Como eu falei, 4 se cumpriram nos tempos de Jesus, né, até o Pentecostes. A 5ª ocorreu nos tempos de Ellen White, em 1844. Só que tem 2 festas, que é a 6ª e a 7ª, que existe uma divergência aí nas datas. Então, quando fala-se de 1798, não bate a data da festa judaica com o evento. Então, eu particularmente suspeito que essa festa e eu tenho depois argumentos, né, para poder falar isso, mas que essa festa é exatamente o derramamento do Espírito Santo sobre o povo, que é a bênção sobre o povo, né? Porque tem várias coisas, simbolismos ali que mostram isso. E a gente não tem atentado para isso.
né? Verdade. Mas é bem interessante estudar esse assunto, tá? Não, é muito interessante a gente estudar. Mas ele foge hoje, né? Essas festas, porque, como a palavra de Deus mesmo diz, são tudo sombras, né, do que viria a acontecer. Então, e essas festas foram colocadas também, eu acredito muito, porque eu vejo que o templo, né, foi tudo usado muito simbolismo para que as pessoas pudessem aprender de uma forma didática. Naquela época, o plano da redenção e todo o evento que se tornaria no futuro, né? Eu, particularmente, vou dizer para você que sobre a maioria das festas eu não tenho muito entendimento, porque realmente eu não me aprofundei assim, sobre a maioria das festas judaicas. Só aquelas que estão mais concernentes, assim, que a gente tem mais evidências, estudos, assim, está mais aberto. Mas eu sei que realmente, o que você acabou de falar, é relevante mesmo, que a gente tenha mais esse conhecimento, que a gente se aprofunde mais nesse conhecimento, porque visto que elas sombras, né, do que vai acontecer. Então, se estavam ali, alguma importância tinha, né, para ensinar para a gente alguma coisa. Irmão Josimar. O pastor Arilson, ele tem uma explicação sobre essas festas muito boa. Ele fala das 4 na primavera e das 3 no outono. Tem uma explicação do pastor Arilson ótima falando sobre esses assuntos. Exatamente, porque o que a gente pode perceber? O que levou muito a Miller a errar, eles estavam indo muito bem, mas o que fez eles errarem e não terem toda a informação? O desconhecimento, né? O desconhecimento. Então, a gente não pode achar que a gente deve estudar só isso e aquilo é desnecessário. A gente tem que procurar entender que tudo é necessário, né? Porque se foi feito naquela época, então algum tinha, né? Então, a gente deveria estar estudando para a gente poder estar compreendendo o que Deus queria passar para a gente, o que Deus estava querendo falar, qual era o sentido disso, né? Isso tem um valor para a gente que vai ajudar a gente a compreender melhor algumas coisas que vão se suceder no futuro, né? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo a live. Pergunta que talvez já tenha sido respondida, mas enfim. Por que Miller errou o evento? Faltou estudo mais aprofundado? Resumidamente. Não, foi isso que a gente acabou de falar aqui agora, né? A gente até comentou isso aqui, que realmente faltava mais algumas informações para eles, né? Porque a gente acabou de explicar aqui que o conceito daquela época era que o santuário era terrestre. O irmão Lucas até abordou muito bem essa questão aqui, que o santuário era terrestre. Então, como o santuário não existia mais, e eles não tinham o conhecimento do santuário celestial, eles entenderam que a volta de Jesus seria o quê? Na terra. E aí, então, agora faltou eles entender, eles tinham o ano, mas eles não tinham agora o mês, o dia, eles tinham uma data entre 1843 e 1844, mas não tinha, assim, os meses. Então, eles começaram, com base em alguns estudos, a estipular que seria o mês de março, o mês de abril, até que, finalmente, como o irmão acabou de falar, o irmão Snow, com a ajuda de mais... e a gente já falou sobre isso aqui, né? Com a ajuda de de alguns judeus, né, da época, ajudaram eles a compreender que, além de ser o dia da expiação, seria também essa data do dia 22 de outubro, que era exatamente a data bíblica que se acontecesse esse evento uma vez por ano, né? O dia da expiação aconteceu uma vez por ano. E aí eles chegaram a essa data do dia 22 de outubro. A data do dia 22 de outubro de 1844 não está errada. Essa data está certa. O que está errado é o evento que eles pensavam que ia acontecer. Qual era o evento? Eles pensavam que seria a volta de Jesus. Não era a volta de Jesus. Aí agora é que a gente vai tentar entrar no entendimento do que seria então isso. A gente vai ver lá na frente. Então, por isso que a gente precisa estudar o santuário para entender qual seria o evento então que iria acontecer. Josimar, fala. Esse irmão que perguntou aí, tem esse livro aqui, ó. Paixão, Propósito e Poder? Não sei. É que Kézia está vendo pelo YouTube, né, Kézia? Resgatando o espírito e visão dos pioneiros. Vem contando a história de Guilherme Miller. Tem o livro Amargo também. O livro Amargo também conta a história de Guilherme Miller.
quando esse livro aqui é recente, da nossa igreja, é recente. É? E eu ganhei do pastor, de graça, 0,800, só ganhei. Aí, ó. O seu pastor está doando esse livro aqui, para todo mundo conhecer a história da igreja. Pede o seu pastor aí, ó. É bom mesmo. É isso aí. Eu vou passar aqui para o Breno, porque o Breno levantou a mão primeiro, depois eu passo para você, tá, Lucas? Breno, pode falar. Breno? Breno? O Breno dormiu aí. Então, eu vou passar para o Lucas de novo, porque estou conseguindo ouvir o Breno. Então, pode falar, Lucas. Não, mas uma coisa que é interessante a gente observar é o paralelismo entre Opa. a época... Pode falar, é o Breno? Pode falar. Não, pode continuar, depois eu pergunto. Tá. É o paralelismo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, né? Então, quando a gente pega a primeira vinda, a gente tem João Batista, por exemplo, anunciando a vinda de Jesus, né? Alguém preparando o terreno. Na segunda vinda, a gente também tem essa presença de João Batista. Ellen White diz que não vai haver só um João Batista, mas vários João Batistas, né? Anunciando, preparando o caminho, vamos dizer assim. E tem outra coisa que é bem interessante. Nesse momento que a igreja estava tendo essa mensagem, o palco principal da mensagem era dentro das igrejas. Até 1854 não era falar para todo mundo, e sim falar dentro das igrejas. E naquela época da primeira vinda de Jesus, o palco principal era Israel, né? A partir então da morte de Cristo, a gente vê a mensagem indo para os gentios, né? E a gente vê a partir de 1854 a gente propagando a terceira mensagem angélica para o mundo, né? Muito bem, obrigado. Ele Breno? Breno? O Breno. Bora, Breno. Esqueci de ativar o microfone. Muitas outras igrejas descredibilizam o evento que nós cremos de 1844, porque, à luz de Hebreus 9:12, elas falam que Jesus, assim quando ascendeu aos céus, ele já adentrou o Santíssimo. Então, como compreender essa questão aí do santuário? E principalmente o texto de Hebreus 9:12, quando fala, né, que Jesus ele entrou ao Santo dos Santos. Muito bem. É isso que a gente vai estar estudando agora na lição. A gente vai tentar compreender como funcionava o santuário terrestre, para a gente entender o que significou a entrada de Jesus no compartimento, quando Jesus ascendeu ao céu. Que compartimento Jesus entrou? Mas não é só que compartimento Jesus entrou, porque a gente a gente vai aprender também que Jesus pode entrar em qualquer lugar que ele quiser, mas é a função que ele vai exercer, né? Qual é a primeira função que ele exerce quando ele ascende ao céu? É essa função. Depois, em 1844, qual é a próxima função que ele vai exercer? Entendeu? É isso que a gente vai ver. Dentro do santuário agora celestial, entendeu? A gente vai aprender. Agora, antes de a gente passar para a próxima página, eu vou dar a voz agora a Joelson. É interessante notar que Miller ele deixou escapar alguns detalhes no contexto da própria profecia. O texto base para a cronologia de estudo, para calcular as datas e o ponto de partida e a culminância das 2.300 tardes e manhãs foi Daniel 8:14. Mas Daniel 8:14 ele é precedido por eventos no capítulo 7, em que situações, elementos estão relacionados com o santuário. Você tem, por exemplo, a partir do verso 8, na verdade não é nem verso 8, é o verso 13 de Daniel 7. Daniel ele contempla a seguinte visão: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença.
Inclusive, em O Grande Conflito, a irmã White ela vai chamar a atenção para esse episódio em que a vinda do Filho do Homem, esse Filho do Homem aqui é Jesus, ele não viria dos céus para a terra, mas ele, no contexto da realidade do céu, ele se deslocaria em aproximação ao Pai. Então, Jesus se dirige ao ancião de dias. Esse É texto, interessante isso aí. esse texto ligado com esse momento de 1844, ele deixa claro que há uma mudança no contexto bifásico, porque, embora o santuário ele tenha 3 compartimentos, o primeiro compartimento está relacionado com a execução de sacrifícios, a morte de animais. A oficialização, no sentido de purificação, ela começa a partir do segundo compartimento. É quando o sacerdote, ao ter sacrificado o animal no pátio, daí ele toma do sangue desse animal e leva para o interior do santuário, né? Exato. Ali ele fazia a aspersão sobre os móveis do santuário, fazendo a purificação cerimonial. Só um minutinho. Aqui, vocês podem acompanhar o que já está falando aqui no slide, quando eu já estou colocando a segunda parte do lugar do santuário, onde o sacerdote entra para levar o sangue que Joel está falando. Pode continuar, Joel. E um detalhe que chama atenção é que esse sangue que ele usava para adentrar no lugar santo, ali havia um outro ponto que era interessante, que era a transferência simbólica do pecado, porque o cordeiro ele morria, ou o animal, né, dependendo de qual animal fosse levado para o sacrifício, ele morria de forma vicária. O pecador que estava oferecendo deveria morrer, mas Deus havia providenciado um meio para que o pecador, merecedor da morte, ele tivesse a oportunidade de não morrer, mas alguém teria que morrer. O cordeiro inocente, o animal inocente, ele representava ali Jesus, né? E naquele momento havia a morte no lugar do pecador, mas o pecado do pecador, ele não era banido ali no momento. O pecado continuava. Alguma coisa precisaria ser feita para justificar o pecador arrependido. Então, o sacerdote, ele figuradamente transportava o pecado para o interior do santuário e, figuradamente, quando ele lançava o sangue sobre a cortina que fazia a divisão entre o santo e o santíssimo, ali representava que o pecado estava sendo lançado para o interior do Santo dos Santos, sendo que ele não fazia isso nos demais dias do ano, porque ele só entraria no Santo dos Santos apenas uma vez. Esse detalhe aqui é interessante porque quando Cristo morre, falando desse primeiro momento aqui, ele cumpre essa simbologia onde no pátio o cordeiro era morto, Cristo ele morre fora de Jerusalém, representando aqui o pátio, mas quando ele volta aos céus, ele vai ministrar em favor do pecador arrependido no lugar santo. Então, cronologicamente, do ano 31 a 22 de outubro de 1844, Cristo oficializou no lugar santo. Essa visão de Daniel no capítulo 7, verso 13, oi? No lugar santo, no lugar santo. Porque o ministério de Cristo era bifásico. Ele tem uma fase ministerial no lugar santo que vai do ano 31 a 22 de outubro de 1844. E, de acordo com Daniel 7, verso 13, em 1844, porque esse momento aqui de Daniel 7,13 é 1844. É quando ele se dirige ao ancião de dias, né? Existem outros textos falando sobre essa mudança do trono. Ezequiel, por exemplo, vai falar sobre isso. Apocalipse, capítulo 5, também vai falar sobre isso. A gente não tem tempo para detalhá-los aqui. Mas Cristo, em 1844, em cumprimento a Daniel 7,13 em diante, ele dirige-se ao Santo dos Santos, e ali nós temos... Né?
É o Santo dos Santos ou Santíssimo. É. E no Santo dos Santos, ele ali vai ministrar agora a fase do juízo investigativo. Começa em 22 de outubro de 1844, e a maior prova disso é que Irão Edson, após o desapontamento no milharal, ele olha para o céu e tem uma visão, e ali ele contempla Cristo numa mudança, numa transição, saindo do lugar santo para o Santíssimo, confirmando aquilo que nós lemos em Hebreus. O texto que Breno citou de Hebreus é exatamente a confirmação de Cristo já oficializando no lugar santíssimo. Mas isso não significa que quando ele subiu aos céus, ele foi direto para o Santíssimo, em termos de função, em termos de ministério. Ele ministrou no lugar santo, desde que ascendeu aos céus até esse momento importante da história, que é o final dos 2.300 anos, né? É quando ele começa, a partir dessa data, de 22 de outubro, do referido ano, 1844, a ministrar no lugar santíssimo, onde esse momento nós conhecemos como juízo investigativo. Pedro vai falar que esse momento de juízo, ele começa pela casa de Deus. Então, nós hoje estamos passando por esse momento de investigação, e esse momento não é um momento de medo, é um momento de misericórdia. Paulo vai falar em Hebreus que nós devemos nos achegar ao trono da graça, então é graça que está disponível para nós, e nós temos um contexto de esperança quanto àquilo que Jesus está fazendo. Agora, quando ele disser está feito, entra um outro momento, porque o juiz ele tem 3 fases. Tem a fase da investigação, tem a fase da comprovação, que é quando, durante o milênio, passaremos um período desses 1000 anos acompanhando o processo de sentenças, de nomes que serão, pessoas que serão condenadas por não terem cumprido com os requisitos que Deus esperava no tocante à justificação pela fé, e nós entenderemos por que algumas pessoas foram salvas, outras que nós achávamos que seriam salvas estão perdidas, né? E isso será exatamente nesse momento da comprovação. E a terceira fase do julgamento é a fase da execução, que virá no final dos 1000 anos. Mas tudo isso é importante porque no contexto do santuário, nós temos essas explicações e essas elucidações com relação ao que Cristo começou a fazer desde que ascendeu aos céus no ano 31 da nossa era, com essas mudanças, né, que o seu ministério é bifásico. No primeiro momento no lugar santo e no segundo momento no lugar santíssimo, sendo que o segundo momento ele começa em 22 de outubro de 1844. É isso aí. Obrigado, Joelson. Então, Breno, não sei se você conseguiu pegar toda a situação. A questão é o seguinte: no antigo santuário terrestre, havia 3 compartimentos, como o Joelson acabou de falar. Eu vou falar bem rapidinho aqui, tentando resumir para ver se você consegue compreender. Então, como o Joelson bem apontou, o pátio representa o Calvário, onde Jesus foi crucificado, ali, tá? Quando Jesus ascende ao céu, ele entra no segundo compartimento, mas ele transitou pelo segundo e o Santíssimo compartimento. Mas entrar no segundo compartimento é assumir a função do segundo compartimento. E qual era essa função? Na terra, quando havia o santuário na terra, como o Gelson bem apontou, quando o animal era sacrificado, o sangue do animal era levado até o segundo compartimento. E nesse compartimento, o sangue era aspergido nas cortinas, né? Tudo lá era aspergido. E isso passava um ano inteiro fazendo isso. Durante um ano inteiro fazia essa aspersão de sangue dentro do santuário, nas cortinas, e ficava tudo lá sujo de sangue, né? O ano inteiro era para pedir perdão pelo pecado dos povos. Quando chegava o dia da expiação, não era mais o sacerdote que entrava dentro do lugar santíssimo, no terceiro compartimento, era o sumo sacerdote que entrava. Porque a obra desse sumo sacerdote era uma obra diferenciada agora do sacerdote. Ele ia lá para fazer a purificação do santuário, do lugar santíssimo. E o que era essa purificação?
era a retirada dessas cortinas que tinham... Você imagina, essas cortinas passaram o ano inteiro sendo jogado sangue nelas. Provavelmente o cheiro não deve estar muito bom durante o ano inteiro, né? O fedor exala ali. Então, seria agora uma limpeza que deveria ser feita e outros rituais que ele deveria estar fazendo ali, entendeu? E quando ele terminasse de fazer toda essa limpeza, toda essa retirada, toda essa coisa, significava que o pecado de todo Israel havia sido o quê? Perdoado, limpo, havia sido dissipado de uma vez por todas. Havia outros rituais ali nesse momento da purificação do santuário também, que envolvia o bode Azazel, né? O bode Azazel, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Só estou falando assim bem, de uma forma bem resumida, para que você entenda como era o princípio lá dentro do santuário terrestre. E se o santuário, havia um santuário celestial, e Jesus era o sacerdote e a ovelha, provavelmente ele seguiu as mesmas atribuições, agora de uma forma espiritual, lá no santuário celestial, entendeu? Fazendo a mesma obra agora, que era a obra da expiação pelos pecados das pessoas, né? Como advogado, agora intercedendo, a obra de intercessão no lugar santo, né? Agora ele fazia a sua obra de intercessão no lugar santo, de interceder. Quando ele entra agora no lugar santíssimo, ele continua fazendo a sua obra de intercessão no lugar santo, mas quando ele entra no santíssimo agora também, ele vai fazer a obra da investigação, que é o julgamento, né? Começa o juízo investigativo. Então, ele ainda continua intercedendo, mas também agora ele faz uma outra função, que é a função de julgamento. Começou o juízo dos mortos. Mas alguém gostaria de complementar aqui? O Breno levantou a mão de novo. Bora lá, Breno. Qual é a pergunta? Dessa vez não é uma pergunta, é mais uma observação. Na antiga aliança, parecia que as coisas eram muito mais litúrgicas, uma coisa muito mais ali séria, né? Porque, tipo assim, quando a gente vê, né, ali quando a gente vê aquelas duas cenas ali quando somos sacerdotes, eles estão carregando a Arca da Aliança. E aí eles deixam escorregar, e aí duas pessoas, né, dois homens vão tentar pegar, e eles encostam na arca e são fulminados. A gente vê que parece que eram levadas as coisas assim de Deus muito mais a sério. Mas parece que depois da morte de Jesus Cristo, a aliança, parece que essas liturgias, esses rituais, eles foram assim, meio que afrouxados. Parece que as pessoas elas perderam. Não tem mais aquele respeito enorme que se tinha anteriormente pela presença de Deus. Porque ali naquela época realmente tinha-se a presença de Deus, né, no meio do povo, era a Shekinah de Deus descia ali, né, e precisava ter aquele respeito para que eles pudessem entender o significado de de todo aquele ritual, o simbolismo daquele ritual, porque aquilo ali era uma forma didática de Deus estar explicando. É importante salientar que muitos povos não sabiam nem ler, nem escrever. Só os escribas, os mais acima que tinham esse conhecimento. Então, o povo tinha que ter uma forma do povo aprender. Então, Deus usou essa forma mais lúdica para o povo aprender. Se o povo não levasse isso a sério, eles não iam entender e compreender. Então, precisava, às vezes, Deus agir de forma bem radical. Mas aqui, ó, eu estou vendo algumas mãos levantadas aqui, eu vou passar para a primeira pessoa que levantou a mão, tá? E depois eu passo para você, viu, irmão Josimar? Do Lucas, primeiro que ele levantou a mão. Aí vai ficar na sequência assim, ó, Lucas, depois do Lucas vem Josimar, e depois de Josimar vem Joelson. Vai, eu achei interessante o que o irmão colocou, essa questão da antiga e da nova aliança, né? Porque falou, as pessoas levavam bem mais a sério. Não é bem assim, porque uma coisa é você fazer as coisas formalmente, né? Você seguir cerimônias. E outra coisa é você realmente viver aquilo. Então, quando a gente pensa eles faziam as coisas mais a sério, eles começaram a criar tantas regras e regras para observar aquilo, mas fazer sem o coração, né? Que acabou se tornando um rito, mas era um rito que eles cumpriam para fazer tabela, né? Não era algo que Deus realmente se agradava. Tanto que Amós 5 fala, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçam holocaustos, vossos sacrifícios queimados com vossas ofertas cereais, não me agradarei disso tudo. Ou seja, Deus não se importava com cumprir a coisa não, mas se importava com a forma que estava sendo cumprida, né?
Daí o judaísmo virou aquilo tudo que virou, cheio de regras, começou a atrapalhar na adoração a Deus, tanto que o sábado era um fardo para os judeus, né? Então a nova aliança, ela não vem para ser diferente, ela vem para trazer um novo significado, né? É tudo a mesma coisa de antes, mas agora sentido no coração, né? O que era pedra Exato. virou carne. Obrigada, irmão Lucas. Irmão Josmar. O irmão Lucas falou algumas coisas que eu ia falar também, então foi bênção. E eu só quero comentar falando que das 70 semanas, as 70 semanas que foram determinadas estavam dentro das 2.300 tardes de manhã. E se você tirar 490 menos 2.300, vai dar 1.810 certinho. Foi a conta que Miller fez. Miller foi fantástico. E aí você soma mais os 33 anos de Cristo, do ministério de Cristo, vai dar os 1.843 certinho. Ele errou, conforme o irmão Lucas já falou muito bem, é porque para os antigos, o santuário de Deus era a terra. E ele pensou que o santuário seria purificado, que a terra seria purificada. Foi isso aí mesmo. Obrigada. Joelson? Eu só quero dar uma contribuição quanto ao comentário do Breno, que ficou muito importante, e depois voltar aqui para o contexto do nosso estudo. Uhum. Sobre a questão de usar tecido fulminado lá naquela cerimônia de transporte da arca, o problema estava na resolução tomada por Davi. Ela foi uma decisão importante, porém, não levando em conta o que Deus já havia predeterminado a Moisés, que apenas os levitas que tinham a prerrogativa de atuarem no transporte da arca. Naquela cerimônia em particular, Davi ele não seguiu essas prescrições à risca. Soldados estavam ali conduzindo assim de próximo a questão da arca, porque um animal estava transportando a arca, mas quem estava fazendo o acompanhamento, o cortejo, de uma forma mais próxima da arca, eram pessoas que não tinham relação com a tribo de Levi. E usar quando toca na arca, ele é imprudente. Deus, ele age daquela forma porque havia um descumprimento de uma norma pré-estabelecida há muito tempo. E isso não foi levado em conta por Davi. Por isso, licença, eu não sei, ou não tenho como entrar no mérito da questão aqui, o que levou Davi a agir daquela forma, mas é interessante que na segunda tentativa em que Davi ele vai fazer o transporte da arca, aí sim ele faz de acordo com o que Deus já havia predeterminado. Os levitas agora que assumem a dianteira e transportam a arca de um local para o outro, e tudo acontece de uma forma muito perfeita, né? E só fazendo a ponte com esse ponto aqui, parece que Deus mudou. Eu achei interessante o termo do Breno, né? Que realmente parece que Deus afrouxou hoje nesse contexto da graça. Mas Deus não mudou. Adão e Eva, quando não levaram em conta a obediência no não provar do fruto proibido, eles provaram, mas não morreram na hora. Entretanto, a sentença de morte já estava determinada sobre o casal, né? A morte veio depois e não na hora, como eles, a princípio, achavam que seria. E há um tempo determinado para o juízo. E o que parece estar correndo de forma muito frouxa, muito permissiva, na verdade não está. Nós estamos num tempo de graça, mas o tempo de graça termina e teremos um tempo de execução de juízo, né? Então, é preciso ter muito cuidado com aquilo que parece estar frouxo, quando na verdade não está. Deus não mudou. É isso E mesmo. voltando para o contexto do nosso estudo, no cenário do santuário, eu citei Daniel 7, verso 13, em ligação, linkado com Daniel 8,14 e o evento de 1844. E é tanto que, quando Cristo ele vai ao Ancião de Dias, esse evento é precedido com uma outra informação muito importante no contexto do santuário celestial, no seu último compartimento, o Santo dos Santos. O verso 10 diz assim, do capítulo 7, de diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele,
o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos, né? E há um outro momento aqui em que vai ser dito, no verso 9, por exemplo, dos 24 anciãos que assistem a Deus, a Cristo também, nesse momento extremamente importante do juízo investigativo. Então, os livros são abertos e os anciãos, os 24 anciãos, eles estarão nesse momento dando assistência a Cristo nesse processo do juízo, né? Então, é algo assim bastante interessante para nós refletirmos quanto àquilo que passou a acontecer de 1844 para cá e que por enquanto ainda acontece em nossos dias, mas chegará um momento em que Jesus dirá está feito e nós também participaremos durante um período do milênio desse momento de assistência a esse julgamento quando formos levados para o céu e Cristo finalmente entrar na última fase desse momento tão importante para o curso da história e também do universo, né, que é o fim do pecado. A eliminação do pecado é a coisa mais interessante no contexto aqui do santuário. Interessante é que é uma coisa, como nós estamos falando sobre Miller, então é justamente quando chega nesse terceiro compartimento que Miller não entende qual era a obra de Cristo. Ele pensa que essa obra que ele viu lá no santuário terrestre era fazer a limpeza, né? Tirar as cortinas sujas, tirar todas essas coisas e mudar e colocar tudo limpo, era a volta de Jesus. Só que ele não aliou esse estudo como ao que Joel acabou de falar, ao que está lá em Apocalipse, que mostra um tribunal acontecendo, né? Livros sendo abertos. Então, a forma como Jesus ia purificar o santuário lá no céu não é a mesma forma como era purificado o santuário aqui na terra. Lá no céu seria abrindo os livros e dando início ao juízo investigativo, que era a forma dele fazer a purificação agora, de separar aqueles que eram seus daqueles que não haviam aceitado a sua graça, né? E esse juízo começaria pelo juízo dos mortos. E Miller não entendeu isso, entendeu? Essa parte. E como ele também não tinha entendido que havia um santuário celestial. Então, ele entendia que isso seria aqui na Terra. Então, ele acertou a data, acertou o ano, acertou o mês, junto com os seus outros amigos que estavam estudando junto com ele, mas não acertou o evento, né? Não acertou o evento. E até agora nós estamos... então, como ele pensava que seria a volta de Jesus, o que Miller fez? Miller ficou muito feliz com essa notícia da volta de Jesus. Mas ele ficou com medo de pregar sobre isso. Ele ainda não foi logo pregando sobre isso, né? Ainda ficou um tempo com medo de pregar sobre isso. E aí ele queria estudar mais, ele queria se aprofundar mais, e ele volta de novo para Daniel, para o livro de Daniel, para estudar mais a fundo o livro de Daniel. Mas isso a gente só vai ver na próxima semana. O que mais ele estudou a fundo no livro de Daniel? Ele começa com Daniel capítulo 9, estudando as 70 semanas, mas isso a gente só vai ver na próxima semana, porque o nosso estudo agora já deu, né, 9 horas. Mas antes de eu encerrar aqui, eu ainda vou dar a oportunidade para o nosso irmão Lucas, que ele levantou a mãozinha ali e quer falar conosco também. Vamos lá. Eu achei bem interessante porque Daniel 7, 13, né, ele realmente fala, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, né? E muitas vezes a pessoa não entende o que está sendo visto aqui, né? Em vários locais da Bíblia, aponta-se que nuvens, na verdade, são anjos, né? Então, quando fala Jesus virá nas nuvens do céu, a gente está falando com os anjos, não é uma nuvem de vapor que existe no céu, que Jesus vai voltar com nuvem de vapor, não tem nada a ver. Quando a gente fala de nuvem, a gente está falando nuvem de anjos, uma multidão de anjos, né? Milhares e milhares de anjos. Então, quando você vê que Jesus está com as nuvens, vindo sobre as nuvens do céu, ele está vindo sobre os anjos, ele fala, um como filho do homem, e adiantou-se até o ancião dos dias. Então, estava indo com os anjos até Deus, o Pai, né? Para receber. Então, fica difícil, a pessoa não entende esse simbolismo da coisa, né? Muito bom. Irmão Josimar? É só um complemento que o meu amigo Lucas falou.
É porque na própria canção, na poesia, a palavra poética da palavra, na poesia da palavra, diz que parecerá uma pintinha escura e vai aumentando do tamanho de uma mão, vai aumentando, aumentando, aí você vai ver um tanto de anjos. É para confirmar justamente o que ele acabou de falar. Essa nuvem aí é figurativa, serão os anjos. Jesus e os anjos que vão estar vindo. É isso aí. Então é isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Tem um filme. Tem o quê? Tem um filme sobre esse assunto do Miller, lembra? Tem o filme. Que é Depois eu muito posto para bom. vocês lá, Que para também vocês fala sobre acharem. Ellen White quando começou tudo. O começo de tudo mesmo, o nome do filme. Como tudo começou. Como tudo começou, exatamente. Esse é o nome do filme. Mostra do início mesmo. Pronto. Levou até Então, Ellen White. é isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, Eu quero finalizar com pronto. o meu último comentário, até porque o tempo já estourou, 7 minutos. Mas esse comentário que irei fazer, ele é o ponto para o nosso próximo estudo, a continuidade do nosso estudo na semana que vem, porque nós chegamos a um ponto da trajetória dos mileritas no tocante a pregação da volta de Jesus, a esperança no retorno de Jesus, e no estado de amargura, porque eles foram de um extremo ao outro, do extremo onde estava a alegria, a esperança e a boa expectativa da volta de Jesus, ao outro extremo que foi a decepção, a frustração de não irem para o céu no dia 22 de outubro. E o livro de Hebreus, ele respondeu muitas questões ligadas à questão do santuário celestial que eles não tinham conhecimento. Mas quando estudaram o livro de Hebreus, eles encontraram a chave para a abertura desta porta que até o dia 22 de outubro estava fechada para eles. Eles não conseguiam entender. Descobriram lá no livro 10, Eles descobriram no livro de Hebreus que havia um santuário no céu, né? Exatamente. Inclusive, a resposta para o desapontamento do dia 22 de outubro. Na verdade, o dia 23, né? Porque o dia 22 foi o dia de esperança, mas o dia 23 foi o dia da decepção. E no versos 36 em diante do capítulo 10, o verso 36, 37 e 38, Paulo escreveu o seguinte: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, e isso eles fizeram, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, ou seja, ele não vem 22 de outubro, mas ainda viria, né? E aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Olha o apelo de Deus aqui. Essas palavras, elas foram como bálsamo no coração daqueles homens e mulheres. E se retroceder, não me agradarei dele. Muitos retrocederam, mas um pequeno grupo permaneceram, né? É verdade. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essas palavras aqui, elas foram âncora para aqueles pioneiros que estavam à deriva naquele momento, mas eles encontraram segurança e muita firmeza para solidificar e entenderem que, de alguma forma, aquilo ali fez parte do propósito de Deus e, de alguma forma, estava predito na profecia. É quando eles linkam a parábola das 10 virgens, eles estudam esses textos aqui de Hebreus, texto lá de Isaías também. Dentre outros textos na Bíblia, eles encontraram a direção para aquilo que parecia estar sem rumo no tocante àquele movimento, né? Então, com esses textos aqui, a gente deixa aqui esse preâmbulo para o estudo na semana que vem. É isso aí. Obrigada a todos vocês, tá? O estudo hoje, vocês viram que a gente foi extenso e com a ajuda de vocês ficou muito bom. A gente conseguiu aprender muito mais coisas ainda, né?